Ocasionalmente, certos mistérios parecem que permanecerão inexplicáveis para sempre. Às vezes, as respostas são realmente encontradas. As próximas histórias são raras. Estes são 5 mistérios estranhos e chocantes resolvidos. Do Norte em 2 de janeiro de 2000, Zebkin terminou seu turno no Walmart e fez planos para ir olhar para um carro que ele estava interessado em comprar com seu amigo e colega de trabalho Robert Owens. Cada um dirigia seus próprios veículos e foram vistos pela última vez por câmeras de segurança por volta das 21h15, comprando refrigerantes em um posto de gasolina próximo. Owens disse aos investigadores que, depois que saíram da estação, Kim sinalizou para que ele parasse. Eles fizeram, e então Kim disse que recebeu uma mensagem e precisava fazer uma chamada. Depois de voltar de um telefone público, Kim estava visivelmente frenético, dizendo a Owens que precisariam olhar para o carro mais tarde. Ele entrou em seu veículo e, com pressa, acidentalmente bateu na traseira do veículo de Owens, mas prometeu pagar pelo dano, quaisquer danos antes de partir. Mais tarde naquela noite, Owens se internou no hospital com uma costela fraturada e ferimento na cabeça que ele disse que recebeu durante um acidente separado que ocorreu mais tarde naquela noite, embora um relatório nunca tenha sido arquivado. O jovem de 18 anos, Kim, não voltou para casa até o dia seguinte. Sua mãe o reportou como desaparecido. Várias pistas foram seguidas, mas não foi até alguns dias depois que o Mazda Protege de Kim foi encontrado abandonado em um estacionamento. Os faróis do carro foram deixados acesos e um filhote vivo foi encontrado dentro, e a janela traseira tinha um desenho de um par de lábios com um ponto de exclamação desenhado em rosa. Batom. Enquanto isso, o assento do motorista foi ajustado para caber uma pessoa menor que Kim. Investigadores coletaram evidências forenses e começaram a investigar o caso como um possível homicídio. Mesmo que Owens tenha sido considerado uma pessoa de interesse, não havia nada conclusivo que o ligasse ao desaparecimento da jovem de 18 anos. Com o tempo, o caso esfriou, e não foi até 2015, quando Owens seria vinculado a outro caso, que começaria a esquentar novamente. Owens foi contratado para ajudar a fazer trabalho de construção na casa de Christy Joseph Cobb. O casal foi reportado como desaparecido após ter falhado em aparecer para uma viagem programada, Mississippi. Quando a polícia conduziu uma verificação de bem-estar, eles acharam que algo estava errado, pois seus cães permaneceram sem supervisão. Logo depois, um ligador relatou ver Owens jogando sacos de lixo em um local privado. A polícia verificou o conteúdo e encontrou itens pertencentes a Christy. Owens foi detido, entrevistado e logo depois foi acusado de homicídio em primeiro grau pela morte do casal e seu filho não nascido. Ele aparentemente as assassinou. Então desmembrou os corpos quando restos humanos foram encontrados em um fogão a lenha dentro da casa de Owens. Agora, Owens se tornou o principal suspeito no desaparecimento de Kim. Considerando que ele foi a última pessoa vista com ele, a polícia recebeu uma dica sobre como Owens estava construindo um lago durante o desaparecimento de Kim. E quando eles escavaram o local, encontraram tecidos e materiais de couro junto com algo duro desconhecido. Substâncias. Owens se declarou culpado pelos assassinatos de Cobb e foi posteriormente considerado culpado por um grande júri pela morte de Zeb Kim, mesmo que tenha se passado 17 anos desde então. Owen ainda não admitiria o crime. Muito menos explicar seu motivo. Triângulo das Bermudas. Considerado um dos lugares mais enigmáticos do mundo, o Triângulo das Bermudas tem sido associado a circunstâncias misteriosas desde tempos imemoriais. Muitos dizem que é uma área amaldiçoada e que mais navios, aviões e pessoas desapareceram aqui mais do que em qualquer outro lugar do planeta. Também conhecido como o Triângulo do Diabo, existem várias teorias sobre por que o Triângulo das Bermudas é tão perigoso. Alguns acreditam que uma vez abrigou a mítica Ilha da Atlântida. Os Atlantes são considerados na mitologia como tendo tecnologia avançada e, assim, quando suas ilhas afundaram no fundo do mar, seus supostos cristais de fogo, que forneceu poder e energia para o povo de lá, ainda continuou a afetar a área mesmo hoje. Portanto, navios afundam e aviões desaparecem quando são atraídos por este forte campo de força. Outros dizem que é um lugar rico em gás hidratado, que são propensos a explosões. O gás se libera em grandes plumas. Navios e aviões afundando quando se elevam alto o suficiente no céu. Os desaparecimentos de grandes embarcações na região durante a guerra alimentaram o mistério deste 434 mil, uma faixa de terra e mar de milhas ainda mais longas. Algumas dos desaparecimentos mais famosos incluem o petroleiro da Primeira Guerra Mundial, o USS Cyclops,
junto com as 309 pessoas que estavam a bordo. Então seus 2 navios irmãos também desapareceram na área em 1941. Em 1945, uma esquadrilha de 5 bombardeiros, aviões, conhecidos como Voo 19, desapareceram. Um esforço de resgate foi montado com 13 homens a bordo, mas o avião deles também desapareceu. O Dr. Carl Kruszelnicki da Austrália acredita que a resposta para este lugar misterioso é que há absolutamente nenhum mistério. Baseado em estatísticas, ele diz que o número de desaparecimentos que ocorrem dentro e ao redor do Triângulo é o mesmo que qualquer outra parte do mundo. E a razão do desaparecimento é a mesma também, devido a erro humano e padrões climáticos. Ele continua dizendo que o líder do esquadrão do Voo 19 chegou com ressaca. Nunca levou um relógio com ele e tinha um histórico anterior de se perder. É possível que o piloto júnior inexperiente tenha entrado em pânico ou simplesmente não soubesse o que mais fazer e acabou incendiando o combustível. Enquanto isso, o avião de resgate que foi enviado para recuperá-los também desapareceu. Crucial, Nick observou que um petroleiro próximo na verdade viu aquele avião explodir. Ele diz que o avião Mariner era propenso a vazamentos de vapor ao carregar um tanque de combustível, possivelmente causando uma explosão. Também vale a pena notar que, depois que o avião desapareceu, o mesmo modelo foi groundado, uso pelas Forças Armadas. Então poderia ser tão simples assim e as pessoas estão apenas tentando criar um mistério? Existem outras teorias propostas, incluindo formações de nuvens incomuns que aparecem lá, causando enormes ventos e ondas altas sem aviso. Qualquer que seja a verdade, este é um mistério que pode já ter sido resolvido, mas as pessoas simplesmente se recusam a aceitar. E 3 Besta de Bodmin Moor. Por anos, avistamentos estranhos de uma besta foram relatados nas florestas ao redor de Dartmoor, em Inglaterra. Rumores de uma suposta besta alienígena assombraram a área enquanto se alimentava de gado, aterrorizando os fazendeiros e suas famílias. Essa criatura incomum era toda preta e emitia um grito humano aterrorizante sempre que atacava. Várias fotos granuladas logo surgiram e, depois disso, os locais começaram a abraçar o mito aterrorizante, e logo a besta de Bodmin se tornou um espetáculo público, aparecendo em desfiles, festivais, livros e vários artigos. Como resultado, a besta misteriosa pode ser um pouco mais normal do que o esperado. Por muitos anos, reivindicações de grandes felinos vagando por Dartmoor têm circulado. Em 1997, especialistas do zoológico foram chamados para investigar um conjunto de impressões de patas encontradas e foram determinadas pertencer a um grande puma. A famosa dona de circo de 1978, Mary Chipperfield, foi forçada a fechar seu circo. Seus grandes gatos estavam sendo levados para seu novo lar no zoológico de Dartmoor quando, supostamente, Mary não conseguiu. Difícil de ver os gatos trancados. Em vez disso, ela soltou seu par de reprodução favorito junto com outro macho. Quando ela chegou ao zoológico, ela apenas entregou 2 grandes gatos em vez dos 5 que deveriam ter chegado. Ela simplesmente disse ao zoológico que os outros gatos escaparam quando seu carro ficou com problemas. No final, nenhuma investigação foi realizada porque não era ilegal soltar animais exóticos até 1981. Pouco depois disso, residentes relatam ver grandes gatos na área atacando o gado. O atual proprietário do zoológico, Benjamin Eu, admite que foi informado que vários pumas foram soltos na natureza por volta dos anos 70 e 80, mas ele não sabe se a história de Miss Chipperfield é precisa ou não. Enquanto isso, o fundador da Sociedade Britânica de Grandes Gatos, Danny Bumping, menciona que ouviu a história do lançamento de pumas e Dartmoor antes, mas ninguém jamais lhe perguntou sobre isso. Ele acrescenta que os pumas poderiam ter sobrevivido no clima e talvez até tenham se perdido em ovos. Mais manifestações onde as aparições também foram relatadas. Se havia uma população viva de pumas antes, parece que todos podem ter sido extintos. Rigoroso inverno de 2010. Nenhum avistamento foi relatado desde então, e a suposta besta de Bodmin também desapareceu. Sarah de Leone. Em dezembro de 1989, a jovem de 18 anos Sarah de Leon foi vista pela última vez deixando a casa de seu namorado Matthew Glenn, casa em Kansas. Várias horas depois, seu corpo ensanguentado foi encontrado descartado perto dos trilhos de trem. Ela tinha múltiplas feridas de faca nas costas, pescoço e peito. Enquanto isso, seu carro foi encontrado a 35 quilômetros de distância. Os investigadores vasculharam o veículo em busca de evidências, mas nada conclusivo apareceu e também notaram: não havia sinais de agressão sexual na vítima.
A família e amigos descrevem Sarah como um doce e sua mãe só se lembrava de ter possivelmente um inimigo chamado Caroline Kuhn, quem era a ex-namorada do namorado de Sarah, Matt. Por anos, a morte dela permaneceu um mistério, e não foi até julho de 2014 que os investigadores reabriram o caso devido a avanços em tecnologia de DNA. Em 2016, eles nomearam Caroline, quem agora tem 48 anos, como um suspeito. Embora ela estivesse no topo da lista durante a investigação inicial, nenhuma evidência a ligava ao crime. Eventualmente, Caroline se casou e teve 2 filhos antes de se mudar para Missouri, onde ela trabalhou como agente imobiliário. Em outubro de 2016, ela foi oficialmente acusada pela polícia de homicídio em primeiro grau pela faca de Sarah. Aparentemente ela ameaçou em sua casa, dizendo que cortaria todo o cabelo dias antes de ser encontrada morta. Além disso, a polícia acredita que Caroline estava ligada a outro crime em Missouri também. Em 1994, a residente de Kansas City, Diane Alt, foi encontrada morta dentro de sua casa. Ela estava assistindo ao Super Bowl com parentes e voltou para colocar seus filhos para dormir. Ela foi encontrada morta devido a múltiplos ferimentos por arma de fogo. Seu filho de 4 anos havia sido trancado no armário e nada foi levado, exceto seu marido. A arma de fogo de apenas o que mais tarde foi descoberta como a arma do crime. Diane havia dito à família que recebeu chamadas e mensagens de assédio antes do incidente. Estava tão assustada que trocou suas fechaduras e número de telefone. O envolvimento de Caroline decorre do fato de que ela realmente teve um caso com o marido de Alt, Tim. Quando ele decidiu terminar tudo e voltar para sua esposa apenas dias depois, Diane Alt estava morta. Apesar da prisão de Caroline, infelizmente, o caso Alt ainda permanece em aberto. Durante a audiência preliminar, o juiz decidiu que não havia evidências suficientes para acusá-la pela morte de Diane ou Sarah, e então ela foi libertado. Doris DeVerry e Valerie Lane. Por quase 4 décadas, a morte e o assassinato de Valerie Lane, de 12 anos, e Doris DeVerry, de 13 anos, assombraram as famílias, detetives, e a comunidade de All of Hurst, Califórnia. Em 11 de novembro de 1973, as 2 garotas deixaram suas casas para se dirigirem a um shopping próximo para compras. Foram vistos até o início da noite, mas quando ambas as meninas não voltaram para casa, suas mães chamaram a polícia no dia seguinte. Apenas algumas horas depois, seus corpos foram encontrados perto de uma estrada de terra em Camp Far Westlake. Elas foram estupradas e cada uma foi morta com vários tiros a queima-roupa. Uma investigação em grande escala foi conduzida e mais de 60 possíveis suspeitos foram entrevistados. No entanto, nada foi feito a respeito. Eventualmente, o caso desacelerou e, com o tempo, tornou-se quase esquecido. Acidentalmente, em 2014, um investigador que, tinha tempo livre em suas mãos, estava revisando os antigos arquivos do caso e decidiu enviar a amostra de sêmen obtida do crime local para teste de DNA. A amostra foi retirada do corpo de DeVerry e foi preservada por mais de 40 anos. Levou 7 meses para os resultados chegarem, mas quando aconteceu, o DNA implicava diretamente os primos William Harbour e Leury Patterson. Ambos os homens foram vinculados a múltiplos crimes desde então, o que significou que seus perfis de DNA foram colocados em o banco de dados. Patterson havia realmente estuprado 2 outras mulheres em 1976 e também foi preso por não se registrar como um ofensor sexual em 2006. Enquanto isso, Harbour tinha várias acusações de felonias relacionadas a drogas. Patterson foi imediatamente preso em Oklahoma e Harbour foi preso apenas algumas horas após os resultados. Ele na verdade ainda morava na mesma comunidade. Era apenas algumas portas distante de uma das famílias das vítimas. Ambos os homens tinham 22 anos em 1973 e não foram investigados, apesar de estarem familiarizados com a família e as garotas durante esse tempo. Os homens foram julgados com base nas leis de 1973 e, portanto, não podiam ser condenados à pena de morte, uma vez que não existia então. Em vez disso, em 2017, cada um deles recebeu uma sentença de prisão perpétua e permanecerá atrás das grades pelo resto de suas vidas. Então houve 5 mistérios estranhos e chocantes resolvidos. O tempo dirá é uma frase frequentemente utilizada. Como esses casos provaram, o tempo pode fornecer respostas e, às vezes, uma sensação de fechamento e justiça. Se você gostou deste vídeo, então, por favor, lembre-se de se inscrever em nosso canal e toda semana teremos um novo vídeo para você. Obrigado por nos conferir e nos veremos na próxima semana.